o Paulo, Marquinhos, Dogival, né? Ficar em casa, a minha consagração, eu oro por eles, viu? Tá bom? Você foi abençoado? Amém. Quem quer aprender a palavra? Amém. Vamos aprender a palavra? Eu vou pedir a ajuda de alguns diáconos aqui, por favor. Tem umas folhas para distribuir. Nós vamos continuar estudando a palavra. Deus é bom. Eu não sei se vai dar para todo mundo, mas eu acredito que dá. Amém? Olha, presta atenção, essa folha que você vai ganhar agora é um pequeno estudo que eu estava trabalhando em cima desse estudo hoje, que é o estudo que a gente vai dar hoje. Amém? E eu queria que você não descartasse, não amassasse, não jogasse, levasse para a sua casa com bastante carinho, porque tem muitos versículos bíblicos aqui, e através disso aqui você pode ajudar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. Amém? Então peço que você leve para casa, cuide, não é? Sempre que eu for dar um estudo específico, eu vou estar trazendo uma folhinha dessa para vocês. Tá certo? Então pode dividir aí entre os diáconos, cada um vai receber um aí, viu? Cada um vai receber um. Só é para ler quando eu mandar, viu? Você pode ler em casa, você pode estudar em casa e você pode confirmar a palavra de Deus em casa. Só esqueci de uma coisa, de trazer a Bíblia, que eu ia trazer, eu trouxe faz 15 dias que eu ministrei aqui, e eu ensinei sobre idolatria. Quem está lembrado? Amém? Nós estamos estudando, nós estamos trazendo alinhamento para a nossa igreja. O que é alinhamento? Alinhamento é vendo aquilo que está desalinhado e trazendo para o alinhamento. E esse alinhamento ele tem que ser em linha com a palavra de Deus. Amém? Então, eu acredito que você vai ouvir muitas coisas aqui. A maioria eu acredito que já sabe. Eu acredito que a maioria aqui tem coisa que não viu. Quase 90% aqui tem coisa que não viu. Amém? E eu preciso ensinar isso. Eu peço que você fique com a folhinha aí, mas não lê agora não. Não lê agora. Viu, irmão Alcido? Não lê agora. Deixa para ler só quando eu pedir. Vou também estar passando os versículos aqui. Essa folhinha, na verdade, é mais para você em casa. Você estudar em casa e para você ensinar para outras pessoas. Pegou? Tá entregando, né? Eu esqueci, irmão, porque eu queria também ensinar a palavra, mostrando alguns versículos, tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Por quê? Não há diferença na Bíblia evangélica para a Bíblia católica. Amém? Quem já recebeu, olha para cá. Não há diferença entre a Bíblia evangélica e entre a Bíblia católica. Existe uma pequena diferença. Qual é? É que a Bíblia católica existe 7 livros a mais. E a Bíblia evangélica são 7 livros a menos, no caso. Porque a Bíblia evangélica tem alguns livros que é da Igreja Católica que foram inseridos que não foram reconhecidos como livros inspirados pelo Espírito Santo, por isso que não colocaram. Porém, todos os demais livros que a Bíblia evangélica tem, a Bíblia católica tem. Provérbio, a Bíblia católica tem. Salmos, a Bíblia católica tem. Todos esses versículos que eu vou ler hoje também tem na Bíblia católica. Amém? Se você está aqui nos visitando e você é católico, primeira coisa que eu quero dizer é que eu não estou aqui para ferir a sua religião. Amém? Nem para desconsiderar. Na verdade, eu estou aqui para trazer alinhamento com a palavra de Deus. Amém? Alinhamento com a palavra de Deus. Então, principalmente esse assunto que eu vou falar, faz 15 dias que eu ensinei sobre idolatria e mostrei dentro da Bíblia, que a Bíblia mostra claramente que a idolatria não agrada a Deus. Quem estava aqui? Quem perdeu esse culto, você pode encontrar lá no YouTube, no nosso canal, você pode botar Roberto Soares Oficial. Você vai encontrar, eu não sei se já foi postado esse já.
Você pode procurar lá no canal, que vai estar uma ministração ensinando sobre idolatria. Aí você vai entender. E esse ensinamento de hoje? Nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para entender também, viu? Então vamos convidar o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda. Abre meus olhos espirituais. Não estou aqui, como eu disse, para julgar. Fique bem à vontade, principalmente você que está nos visitando. Eu peço uma coisa: que observe a palavra antes de julgar ou de criticar. Olhe para a palavra, porque é uma coisa muito delicada e eu tenho que ter bastante cuidado. Amém? Vocês vão ver aí que em cima do papel, aí em cima, o primeiro tópico, não é? Está aí: a falsa doutrina sobre Maria. Amém? Mas vamos fazer assim. Eu não quero que você leia agora. Quero que você vire o papel de cabeça para baixo. Todo mundo. Porque então eu vou estar ensinando e você vai estar lendo e eu não quero não. Vire de cabeça para baixo. Assim. Amém? Se quiser dobrar bem direitinho aí, pode dobrar no meio. Você que sabe aí. Amém? Mas eu não quero que você pode ler em casa, bem à vontade. Confira na Bíblia. Amém? Nós vamos ler na versão NVI. Deixa eu explicar o que é versão. Por exemplo, nós vamos ler na versão NVI. Existem várias versões da Bíblia. Amém? E sempre eu gosto de ler na versão NVI. Por quê? A versão NVI é uma linguagem mais recente, que dá para a gente compreender melhor. Amém? Se eu pegar uma linguagem bem antiga, por exemplo, a RC, Bíblia Revista Corrigida, ela é uma linguagem de antigamente, e eles falavam de uma forma que para a gente entender hoje é um pouco mais complicado. Amém? Por exemplo, tem lugar que chama-se com... Aqui em Itapetim nós chamamos com aqueles bichinhos que chupam, como é o nome? Dindim. Nós chamamos dindim. Quem já viu? Todo mundo sabe o que é dindim? Só que tem lugar que chama tubiba, né? Sacolé, tubiba, geladinho, né? É como se fossem versões da Bíblia. Você chegasse lá em Recife, lá é como lá que chama lá? Como? Dudu, sacolé. Se ele chegasse lá e dissesse: vamos chupar um Dudu, eu digo: que diabo é isso, homem? Entenderam? É mais ou menos isso. Aí, agora se ele dissesse: vamos chupar dindim, aí eu já entendia. Então, a versão da Bíblia é mais ou menos isso. É uma linguagem que a gente possa compreender melhor. Entenderam? Então, quando eu disser: vamos ver nessa versão, é o mesmo versículo, porém na linguagem que a gente vai... agora eu estou entendendo, nesse versículo dá para entender melhor. É mais ou menos assim. Amém? Vocês estão entendendo? Se eu te fazer uma pergunta, se eu te perguntar, nessa terra, quem foi a única pessoa que não pecou? Você saberia dizer? De convicção. Só foi Jesus que não pecou? Pergunta para seu vizinho: tem certeza? Olha o que você está dizendo: só foi Jesus que não pecou. Amém? Será que vocês acertaram, sim ou não? Realmente, irmão, o único que não pecou, segundo a Bíblia, David vai colocar aí 1 Pedro 2, versículo 21 e 22. O único que não pecou, não leia no papel não, deixa o papel para casa. Cuide do papelzinho, viu? O único que não pecou foi quem? Jesus. Segundo a Bíblia, a única pessoa que não cometeu pecado foi Jesus. Lembre-se disso, viu? Lembre-se disso. Vamos ler aqui, ó, que a Bíblia diz. Pronto, vocês podem ler junto comigo aqui, né? Versículo 21. E nós vamos ler o 21 e 22. Bora ler em voz audível. Vamos lá, todo mundo, já?
para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Cristo sofreu em nosso lugar. Agora o versículo 22, eu vou ler e você escuta. Olha o versículo 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Amém? Percebe-se que esses dois versículos estão falando de quem? De Jesus. Volta para o versículo anterior. Versículo 21 diz: por isso vocês foram chamados, ou seja, nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Estão entendendo que está falando de Jesus? Ele sofreu em nosso lugar, o versículo anterior, né? Deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Aí diz assim: ele não cometeu pecado algum. A Bíblia diz que o único homem que não cometeu pecado foi quem? Foi Jesus. Amém? Presta atenção. Se Jesus tivesse pecado, não haveria salvação no mundo e todo mundo estava perdido. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo estava em pecado, todo mundo pecou, então todo mundo ia ser condenado ao inferno. Jesus não pecou. É como se tivesse sido uma substituição. Deus deu o seu Filho, está escrito lá em João 3,16, pode colocar lá na tela. Deus deu o seu Filho Jesus, purificado, sem pecado, para morrer em favor de todos nós. Aí, de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, eu vou ser salvo por quê? Por causa de Jesus. Ele me, diga assim, Jesus me substituiu na cruz. Quer dizer, eu não consigo ser perfeito. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Sempre eu vou falhar. Mesma coisa é você. Por mais que você tente, sempre você vai falhar. Então, se nós fôssemos tentar ser salvos pelos nossos esforços, nós seríamos condenados. Quem está entendendo? Durma ninguém não, viu? Não quero ninguém dormir não. Porém, Jesus nos substituiu naquela cruz sem pecado. Então, por causa dele, diga comigo, por causa dele, eu recebi a misericórdia de ser salvo. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e o 24, diz assim, olha: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou, não escapa um. O único que não pecou foi? Aí diz assim no versículo seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então todo mundo pecou, mas por causa de Jesus eu fui justificado. Quem está entendendo? A única coisa que eu preciso é o quê? Me arrepender dos meus pecados e pedir o seu perdão para alcançar a sua misericórdia. Quem está entendendo? Então, já estão pegando aí, então? Amém? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se só Jesus, se o único que a Bíblia diz que não pecou foi Jesus, deixa eu te perguntar, o apóstolo Pedro, chamado São Pedro, pecou? Pecou ou não pecou? O apóstolo São Paulo, pecou ou não pecou? Amém? Quem está entendendo? Vamos mais profundo. Maria, mãe de Jesus, pecou ou não pecou? Ixi, pastor, agora o senhor pegou pesado. Vocês acabaram de dizer que o único que não pecou foi Jesus. E por que agora estão dizendo que Maria pecou? Porque nós, presta atenção, nós fomos doutrinados, principalmente nessa nossa região idólatra, fomos doutrinados a crer errado. O fato de eu entender o que a Bíblia diz, porque Jesus não foi o Cordeiro perfeito? Com todo respeito ao Padre,
Porque eu não estou falando mal da Igreja Católica, não. Estou falando da falsa doutrina. O que o padre diz? Ele diz, quando ele está ministrando a missa, ele diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele era perfeito. Ele era o Cordeiro perfeito. Ele foi o único que não pecou. Agora, nós fomos mal doutrinados. Doutrinado é o quê, pastor? Me fala com uma linguagem mais fácil? Vou falar. Mal ensinado. As pessoas dizem assim: eu nasci católico, vou morrer católico, porque vozinho era católico, meu bisavô era católico. Então diga assim: eu vou para o inferno, porque vozinho foi também. Você quer ir? Perdão, irmão, não estou dizendo que seu avô foi para o inferno, não, viu? Não me interprete mal, não. Pode ter sido salvo. Porque para ser salvo não é obrigado só você estar dentro dessa igreja, não. Você pode estar lá na igreja católica e ser salvo. Porque quem salva é Jesus. Eu não estou falando, entenda bem, para depois não dizer que eu estou conversando besteira. Está gravando aí bem direitinho? Está com sono, meu filho? Ah, não? Amém? Eu só estou dizendo que, ensinando as falsas doutrinas, fomos ensinados errado. O fato de eu crer que Jesus não pecou, porque a Bíblia diz, e saber que os outros pecaram, todos os apóstolos de Jesus abandonaram ele. Vocês sabiam disso? Lá quando ele estava no jardim do Getsêmani, que vieram prender ele, o que foi que fizeram? Tudo incorreram. Inclusive tinha um que saiu tão agoniado que saiu nu. Está escrito na Bíblia. Saiu tão agoniado que deixou as vestes lá, com medo. Então todos erraram. Às vezes a pessoa diz: Judas não prestou, porque Judas traiu Jesus. Todos traíram Jesus. Todos traíram. Todos. A diferença é que Judas não se arrependeu do fundo do coração. E os outros se arrependeram. Olha para seu irmão e diga assim: você precisa arrepender-se de todo o seu coração. Amém? Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós somos o quê? Justificados. Quem é o nosso juiz? Quem é o nosso juiz? É o Pai, é Deus. É Ele que pode nos justificar. É Ele que pode nos justificar ou não. É Ele. E Ele vai me justificar. Por que Ele vai me justificar? Porque eu me arrependi. Amém? Se houver arrependimento e crença em Jesus, os meus pecados são perdoados. Você pode sair daqui com seus pecados perdoados. E sair em paz, sabendo que se você partir dessa terra hoje, seu espírito vai direto para o céu. É uma convicção que o crente tem. Quem tem essa convicção? Se você não tem, é porque você não é crente. E o que é crente? Crente é aquele que crê. Às vezes a pessoa tem uma besteira de: Deus me livre de eu ser crente, Deus me livre. Até se benze. Meu Deus do céu, que tamanha ignorância é essa? O que significa a palavra crente? Crente significa aquele que acredita. Se o católico acreditar que Jesus ressuscitou para salvar e perdoar os pecados dele, eles são crentes. Vocês sabiam disso? Eles não estão crendo. Então, crente é aquele que acredita. Amém? Olha, irmão, deixa eu dizer um negócio. Deus está tirando a falsa doutrina da nossa cabeça para colocar a doutrina certa. O fato de eu estar ensinando que Jesus foi o único que não pecou e mostrando na Bíblia que os outros demais pecaram, São João pecou, Pedro pecou, Maria pecou, eu pequei, tu pecasse. Não significa, se eu disser assim, uma frase: você pecou no passado, mas Jesus te perdoou. Eu estou desconsiderando ela? Eu estou desconsiderando Maria porque eu estou falando uma verdade bíblica? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que, sabe por que muitas pessoas não se convertem ao cristianismo? Porque falam mal de Maria. E nós não podemos falar mal de Maria.
nem de João, nem de Pedro, nem do vizinho, nem do teu próximo. Você não pode falar mal de ninguém. Amém? Eu não estou dizendo, desconsiderando o papel fundamental dela. Ela veio a essa terra e cumpriu o papel dela. E qual foi o papel de Maria? Quando Deus olhou lá do céu, ele viu Maria, uma mulher íntegra e de caráter e virgem. Olha as qualidades: integridade, caráter e virgem. Por que precisava ter esses caráter? Principalmente a virgindade. Porque para Jesus vir do céu, descer essa terra, para ser o Cordeiro perfeito, era necessário uma pessoa boa. E Deus olhou lá do céu e encontrou quem? Diga Maria. Diga a minha. Diga sem medo, irmão. Diga a minha irmã. Olha para seu vizinho e diga assim: ela não é sua mãe. Ela é sua irmã. Deus não casou com ela? Quem é o teu pai? É Deus. Nós só temos um Criador. E quem é o nosso Criador? Diga Deus Pai. Deus Pai é o meu Criador. Se eu te mostrar na Bíblia que Maria louvou a Deus e reconheceu que Deus era o Salvador dela, você acredita? Se eu disser que Maria precisou ser salva, reconhecendo o filho dela como Salvador, você acredita? Acredita ou não? Então abra aí a Bíblia aí, David. Lucas 1, 46 e o 47. Essa passagem é Maria falando. Presta atenção. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Bíblia Maria querendo ser engrandecida. Nenhuma. Se você acha que eu estou mentindo, pegue sua Bíblia católica e leia de Mateus a Apocalipse e veja se ela quer receber uma adoração de alguém. Nenhuma vez você vai encontrar ela querendo receber a glória. Por quê? Ela transferia a glória para Deus. Olha para seu vizinho e diga: a glória de Deus não pode ser dada a ninguém. Diga glória a Deus. Olha o versículo seguinte, 46, olha o 47. O meu espírito, isso é Maria falando, amém? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pastor, mas essa passagem está falando realmente de Maria? Capítulo 1, pegue em casa e lê o capítulo 1 todo e veja se eu estou mentindo. Está falando de Maria. Versículo 46, isso aí foi quando o anjo apareceu a Maria. Quando o anjo apareceu a Maria, que começou a dizer que ela ia gerar o Salvador desse mundo, né? Começou a bater aquele papo com o anjo. É nesse capítulo 1 que você vai ver isso. E quando ela recebeu a notícia, ela começou a glorificar a Deus. Ela disse no versículo 46, volta lá, vamos ler. Então disse Maria. Eita, já tinha dito ali, né? Vamos ler junto? Todo mundo, já! Então disse Maria. Disse quem? Disse quem? Disse quem? Minha alma engrandece ao Senhor. E o versículo seguinte, vamos lá, versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Dá glória a Deus. Por que é importante você saber disso? Porque se a própria Maria reconheceu que Deus era o Salvador dela, então é porque ela precisava de salvação. Quem está entendendo? Quando eu reconheço que Deus, por meio de Jesus, é meu Salvador, é porque eu estou precisando de salvação. Quando Maria reconheceu que Deus era o seu Salvador, é porque ela precisava de salvação. Pastor, por que o senhor está ensinando isso? Porque nós fomos mal ensinados, mal doutrinados.
as pessoas estão rezando a Maria, fazendo petições a Maria, e não é bíblico. Eu não vou mostrar isso hoje, porque eu estou seguindo uma linha aqui, mas mais para frente eu vou mostrar. Não é bíblico fazer petições a Maria, não é bíblico fazer orações a Maria, porque a própria Bíblia diz. A palavra de Deus diz que tudo que você pedir, Jesus diz, tudo que você pedir ao Pai, Ele te concederá. A palavra não diz que tudo que você pedir a Maria, vá ler a Bíblia, meu irmão. Está duvidando? Lê a Bíblia. De Mateus, que é o Novo Testamento, até Apocalipse. Me mostre um versículo fazendo algum apóstolo, discípulo, algum irmão fazendo uma petição a Maria. Traga aqui que eu prego aqui. Pode trazer. Traga na Bíblia Católica que eu prego aqui. Pode trazer. Traga. Eu desafio. E eu ainda dou sem conto. Dou mesmo. Que eu sei que você não vai achar. Não tem um versículo sequer. Mas existe um versículo na Bíblia, que eu vou pedir para Dave procurar ali, que diz que Jesus é o nosso advogado, ou seja, intercessor entre Deus e os homens. O intermediador, se eu não me engano, é lá em Timóteo. Se Diego achar aí, quando achar, ele coloca ali. O intermediador. Só Jesus pode intermediar o seu pedido, a sua oração a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Por isso que quando a gente pede alguma coisa, você ora no nome de Jesus. Ô meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Por quê? Porque é bíblico. Achou? Vamos ler aqui, ó. Lê aqui junto comigo. Pois há um só Deus. Quem crê que só há um Deus? E um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O que é mediador? É aquele que está intermediando. Vem cá, Tiago. Fica ali, Diego. Mediador é aquele que está intermediando. Isso aqui é eu, que é Jesus, Diego é o Pai, de mãos abertas, vai. E eu estou fazendo um pedido a Deus. Vou pedir um celular. O meu está já se acabando mesmo. Ô Senhor, isso é só uma simulação. Estou precisando tanto de um celular, meu já está com a tela rachada. Ô Senhor, manda um para mim no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Jesus está dormindo. Não é Deus que entrega a Jesus. Amém? Claro que não é Jesus que vai trazer, entendeu? Mas a sua petição é Deus que intermedia, Jesus que ou seja, fica na ligação entre o homem e Deus. Agora vê se não tem lógica, vamos raciocinar. E por que Jesus? Só Ele pode intermediar entre mim e Deus. Por quê? Por quê? Porque Ele foi o único que não cometeu pecado. Ele foi o único que morreu e ressuscitou. Me mostre um versículo, eu estou pedindo um versículo na Bíblia que Maria ressuscitou. Só um, me mostre. Que João ressuscitou, que São Pedro ressuscitou, que São Mateus ressuscitou. Só um você não encontra. Mas você vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus, o Rei dos Reis, ressuscitou. Dá glória a Deus! Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que ficar feliz porque Jesus ressuscitou. Porque se eu sei que Jesus ressuscitou, é a garantia que eu vou ressuscitar também, meu irmão. É a garantia que um dia você vai ressuscitar também. Diga, Jesus é a minha garantia de salvação. Amém? Então, o único que ressuscitou foi Jesus. O único intermediador, como diz a Bíblia. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Porque às vezes a pessoa está endeusando Maria. Está errado.
Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que Maria precisou de Deus para ser salva. Foi, o espírito dela está com o senhor. O espírito, não é o corpo. Agora, Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa eu terminar o culto, aí você pergunta. Viu? Para eu não parar na hora de terminar, você pode perguntar ali, viu? Amém? Glória a Deus. Se eu parar para responder a pergunta dele agora, vai perder o raciocínio. Mas eu respondo, viu? Oi? Sim. Justamente. A Bíblia diz que quem aumentar, né, quem tirar um pingo do i, né, ou quem aumentar, será aumentado das pragas que está escrito nesse livro. Realmente está certo. Isso aí é verdade. Amém? Você está entendendo até aí? Diga, nós somos salvos por meio de Jesus. Eu vou botar um versículo que não está aí, mas eu pode colocar aí, Atos 4, versículo 20, Atos 4, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Atos 4, 12. Quem está entendendo aí? Vamos lá. Não há salvação em nenhum outro. Presta atenção. Pois debaixo do céu, baixa um pouquinho esse microfone, um pouquinho. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado. Debaixo do céu é aonde? Na terra. Baixou demais. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome. Qual é o nome que nos garante a salvação? Diga comigo, o nome de Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Cada dia você tem que se apegar ao Senhor Jesus. Amém? Você está entendendo? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21 que Jesus se fez pecado. Ele não pecou, mas se fez pecado. Está escrito na Bíblia. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, Deus, pode colocar na tela, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como é que Jesus se tornou pecado? No momento que ele estava morrendo na cruz, ele estava recebendo o pecado de toda a humanidade. Amém? Eu vou adiantar, isso aí depois eu posso falar mais detalhadamente. Vocês estão entendendo? Outra coisa, abra aí Lucas capítulo 1, versículo 40, Mateus capítulo 1, versículo 24. Você sabia, só abre, mas não solta agora não. Você sabia que Maria teve uma vida normal na terra? Como assim uma vida normal? Ela teve uma vida normal. Maria era casada com José. Amém? Isso aí vocês sabem. Todo mundo sabe? Maria, casada com José, ela era virgem, por isso que chama Virgem Maria. Amém? Mas depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida normal, como mulher e marido. Eu vou te mostrar na Bíblia que ela teve uma vida normal. Até porque se Maria não honrasse José como seu marido, quem é que queria casar com uma mulher que não tivesse relação com ele? Está todo mundo caladinho. Vamos lá, os homens. Qual é o homem que quer uma mulher para não ter relação? Nego foi o primeiro. Irmão, não se preocupe não, eu sei que você pode ficar com medo de, meu Deus, será que eu estou pecando? Calma, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu quero ver na Bíblia. Vamos para a Bíblia? Quem quer ir para a Bíblia? Vamos lá ver o que a Bíblia diz? Presta atenção. Ao acordar, está falando de José e de Maria. Ao acordar, ele tinha tido uma visão com um anjo apareceu para ele em sonho. Aí ele se acordou. O anjo estava dando uma instrução. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado.
e recebeu Maria como sua esposa. Versículo 25. Vai. Mas não teve relação com ela. O que é relação? Todo mundo é maduro aqui? Ô, irmãos, o que vocês estão com vergonha, é? Se na Bíblia está dizendo eu vou ter vergonha. Misericórdia, pastor. Tem gente que bate até na boca, né? Mas não teve relação com ela. José, o marido, não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Está escrito. Por enquanto Jesus não nasceu, José não tocou nela, porque não podia. Porque Jesus tinha que nascer puro, sem pecado. Mas a Bíblia diz, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu. Enquanto é o quê? Por enquanto. É igual de ser, ó, nego, tu não toca em alface por enquanto, não. Segura aí até o mês que vem. Por enquanto. Quem está entendendo? Não teve. O que eu acho incrível é que a Bíblia é clara. Está vendo que a gente foi mal doutrinado? Fomos mal ensinados. Mãe, eu cheguei na casa da mãe disse, mas rapaz, tem um bocado de pastor voltando para a igreja católica. Eu disse, é porque não nasceu de novo e não conhece a palavra de Deus. Acaba que conhece a palavra de Deus, irmão, ele não é mais enganado, não. Você é se quiser. Você é enganado se quiser. Porque eu não estou pregando uma religião, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. Entendeu? Estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou falando besteira, não. Eu estou pregando o que está escrito. E aqui está escrito. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Enquanto ela não teve aquele filho, não tocou nela. Mas quando ela teve Jesus, ela teve uma vida normal, como mulher, esposa, marido e mulher. Porque se Maria não tivesse tido uma vida normal de relação com José, ela estaria pecando e contrariando a palavra de Deus. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, disse, seja uma só carne. Amém? Você sabia que a Bíblia ensina que nos últimos dias iam ser criados ensinos de demônios, falsa doutrina, proibindo o casamento? Você sabia? E tem igreja proibindo casamento. Irmão, é proibido ter relação sexual fora do casamento. É proibido ter relação sexual sem estar casado. Mas dentro do casamento é uma bênção de Deus. Eu não estou falando de criança, não. Sexo não é pecado. Pecado é sexo fora do casamento. Sexo é uma bênção de Deus. Porque Deus, diga comigo, Deus é o Deus da multiplicação. Diga com mais força, Deus é o Deus da multiplicação. Quando Deus fez Adão e Ivo, mas tem agora um tal de Adão e Ivo também, né? Adão e Ivo. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse assim, multiplicai-vos. Quando Deus fez os animais, Deus deu poder de multiplicação. Porque Deus quer que multiplique. Eu cheguei em 2, parei. Daniela quer mais, mas eu disse a ela, não, tá bom demais 2. Já multipliquei demais. Mas Deus é o Deus da multiplicação. Então sexo não é pecado. Pecado é o sexo fora do casamento. Agora, quando eu escolho a minha esposa e me caso com ela, receba a bênção de Deus, receba a bênção da autoridade, na justiça, na terra também, que Deus quer que a gente seja submisso às autoridades da terra. Seja submisso, viu, às autoridades da terra. Quando nós recebemos a bênção da terra e a bênção pastoral, aí está completo, meu irmão. Amém?
Como é bom a gente andar debaixo da bênção do Senhor. Você que não está debaixo da bênção, não se preocupe não, porque você não tinha entendimento. Agora o entendimento chegou. E quando o entendimento chega, o entendimento é a luz, é a palavra de Deus, a gente já deseja obedecer. Por quê? Porque nós nascemos para obedecer a Deus. Quem nasceu para obedecer a Deus aqui? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Amém? Maria teve uma vida normal. E a Bíblia mostra que ela teve outros filhos. Você sabia que a Bíblia diz isso? Quem sabia? Se você não sabia, você vai ver agora. Amém? Abra aí Lucas capítulo... Mateus capítulo 6, versículo 3. Qual era o nome dos irmãos de Jesus? Vou dizer aqui, ó, os irmãos de Jesus. Tiago era irmão de Jesus, José era irmão de Jesus, Simão, Judas, não era aquele Judas Iscariote, não, isso era outro Judas. E algumas filhas não especificadas pela Bíblia. Maria tinha outros filhos e filhas. Amém? Vamos ler na Bíblia? Mateus 6, versículo 3. Não, 6. Marcos, perdão. Isso aqui eram as pessoas questionando sobre Jesus. Elas diziam, não é esse o carpinteiro? Jesus era carpinteiro. Todo mundo sabe disso aqui? Se não sabia, você vai saber. Quando ele era jovem, Jesus era trabalhador, irmão. Ele ajudava seu pai José na carpintaria. Só que quando ele começou a operar milagre, as pessoas começaram a indagar. Não é esse o carpinteiro? Não é esse filho de Maria? Não é o filho de... Quem já viu? Não. Quem é o pastor daquela igreja? Não, o menino de Mané Bezerro. Irmão de Márcia, de Rita, de Vanusa. Ah, é assim? Mesmo jeito. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? E irmão de Tiago? Irmão de quem? Irmão de quem? Irmão de Tiago, José, Judas e Simeão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Está vendo que Maria teve uma vida normal? Ela honrou José como o seu esposo. Amém? Por que eu quero mostrar isso a vocês? Porque às vezes a pessoa está achando que Maria é uma deusa. Ela não é deusa. Mas ela foi importante na história bíblica. Ela fez o seu papel, foi obediente a Deus, foi submissa a Deus e cumpriu o seu chamado na terra. Igualmente eu estou cumprindo. Vocês estão entendendo? Olha, no dia que Deus me levar, talvez eu vá primeiro que alguns aqui. Não vá para o cemitério acender vela para mim, não, pelo amor de Deus. Ô Jesus, eu vim fazer aqui, cumprir uma promessa. O pastor Roberto era tão bonzinho. Ô Jesus. Sem engano, meu irmão. Eu sou carne e pó. Eu tenho um espírito, meu espírito vai para Deus. Maria era carne e pó, tinha o espírito foi para Deus. A Bíblia diz claramente que o único que ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita do Pai é Jesus Cristo. E mais ninguém. Amém? Quem está entendendo? Você vai levar seu papelzinho para casa, você vai estudar em casa, você vai ler e meditar. Amém? Para não dizer que eu estou falando besteira aqui. Está escrito na palavra do Senhor. Por mais que eu esteja mostrando aí, mas eu estou dando a prova. Amém? Vamos ver outro versículo aqui para a gente finalizar, por causa da hora. Abra aí João capítulo 2, versículo 12. João 2, 12, pode vir para cá antes. Culto abençoado. Quem está gostando do culto? Vamos ler junto, todo mundo. 3, 2, 1, já. Eu vou ler porque todo mundo leu aí uma misturada danada. Tem
pessoas que dizem assim, mas é porque no tempo de Jesus, todo mundo chamava, os discípulos de Jesus dizia que todo mundo chamava eles de irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Mas veja que a Bíblia diferencia discípulo de irmão. Olha, depois disso ele desceu, Jesus, né? Está falando de Jesus. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que está falando de Jesus. Depois disso ele desceu a Cafarnaum, com sua mãe, com quem? Sua mãe, seus o quê? Seus irmãos e seus discípulos. Amém? Ali ficaram durante alguns dias. Então, essa parte de hoje está bom. Domingo nós vamos continuar. Maria teve uma vida normal. Amém? Pode tocar antes. O grupo louvor pode vir para cá. Maria teve uma vida normal. Devemos respeitá-la. Não é porque... Pode tocar, viu? Não é porque, preste atenção, você está aprendendo isso aqui, que você vai menosprezar, nem falar mal. Amém? Ela foi uma grande serva do Senhor. Quando alguém chegar para você e disser assim, e aí, o que é que tu acha? Eu não gosto da igreja de evangelho porque eles falam mal de Maria. Você vai dizer, epa, não. Maria foi uma grande serva do Senhor. Amém? Porque ela foi uma serva do Senhor. Infelizmente, as pessoas foram mal ensinadas. Estão colocando ela em uma posição que ela não deve estar naquela posição. Porque essa posição só compete a Jesus de Nazaré. O Pai, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Você entendeu? Quem aprendeu? Vamos cantar mais um pouquinho? Deus é bom. Glória a Deus. Feche seus olhos.